Olá, juventudes! Como é bom poder estar falando com vocês mais uma vez. Estamos chegando à reta final desse semestre, ainda em tempos de pandemia, com aulas online. Tá difícil? Muito, mas sabemos que nós vamos superar tudo isso. Faltando pouquíssimos dias para entrarmos de férias, mas mesmo faltando poucos dias, de maneira nenhuma a escola pode parar. Nós não podemos ficar estáticos, nós temos que dar continuidade aos nossos estudos. E hoje, no projeto Profissões Estudar Vale a Pena, receberemos o professor Dr. Fernando Carneiro, um jovem sonhador, filho de uma família humilde do interior de Mato Grosso, que tinha vários sonhos, passou por diversas dificuldades e com determinação, foco e confiança em Deus, lutou e conseguiu realizá-los. Vamos conhecer um pouquinho do professor Dr. Fernando Carneiro. Ele é graduado em farmácia pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestre em farmacologia pela Universidade de São Paulo, USP, doutor em farmacologia pela Universidade de São Paulo, USP, Research Assistant, ou seja, assistente de pesquisa no Medical College of Georgia, Augusta, nos Estados Unidos, pós-doutor pelo Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Ele é professor doutor do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Ele tem um total de 52 artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais. Ele recebeu 20 premiações na carreira, sendo 13 só nos Estados Unidos. Então, vamos lá com vocês, Dr. Fernando Carneiro. Olá a todos, aqui quem fala é o Fernando Carneiro. Eu estou gravando esse vídeo porque o professor de vocês, o Marcionílio, pediu para que eu gravasse um vídeo dizendo se eu achava ou acreditava que estudar vale a pena ou não. Mas antes de dizer para vocês se eu acho ou não, eu gostaria de convidá-los a saber um pouquinho mais da minha história, do caminho que eu percorri e da minha trajetória. Só assim vocês conseguirão entender, ao final do vídeo, o porquê que eu acho que estudar vale a pena ou não. Vamos comigo nessa. Atualmente, eu ocupo a posição de professor, doutor, na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, mais especificamente no Departamento de Farmacologia. Farmacologia é o ramo das ciências no campo da medicina que estuda basicamente as ações dos fármacos, o que os fármacos fazem com os organismos e também, por sua vez, o que o organismo faz com os fármacos. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse campo da medicina, coincidentemente o nosso departamento fez um vídeo recentemente a respeito do nosso departamento. Eu também vou enviar ao professor Marcionílio para que ele disponibilize então para aqueles que queiram conhecer um pouquinho mais. A minha história começa basicamente no interior do Mato Grosso, numa cidade pequenininha com pouco mais de 20 mil habitantes. Acredito que deve ser um pouquinho menor do que aí em Itaberaí, onde vocês moram, tá? Então, no interior do Mato Grosso. A minha infância, minha família sempre foi bastante pobre. Então, meus pais não tinham muitas condições de poder me ajudar, enviar para boas escolas.
Então, a minha história surge aí no interior do Mato Grosso, estudando em escolas públicas, tá? Nunca tive a oportunidade de estudar em escola privada, mas tinha uma coisa que, à medida que eu fui crescendo nessa cidade, uma coisa que eu percebi em mim é que eu era uma pessoa bastante curiosa. Curiosa não no sentido de querer saber muito da vida do outro, o que a gente chama de especular, né, um pouquinho da vida do outro, mas no sentido de querer entender como as coisas funcionam, como a natureza ao nosso redor, com toda a riqueza que ela tem, como que as coisas funcionam. Então, por exemplo, se eu penso na energia elétrica, em uma lâmpada, ela acende a hora que eu aciono o interruptor, mas quais os processos que acontecem para que a lâmpada acenda, né? Outra coisa, o carro a gente sabe que se acelerar ele anda, né? Ele se movimenta, ele sai do local, mas como que o motor de um carro funciona? Então, perguntas assim, claro, à medida que eu fui crescendo, as perguntas foram ficando cada vez mais elaboradas e um pouquinho mais complexas do que quando criança, mas eu percebia já desde pequena idade que eu era bastante curioso em relação à natureza. À medida que o tempo ia passando, essa curiosidade minha, ela ia aumentando e em mim foi criando ou nascendo, por assim dizer, uma espécie de um sonho. Eu gostava bastante de estudar, sempre gostei muito de ler e o sonho era de poder cursar uma faculdade, tá? Mas como cursar essa faculdade? Vindo de uma família pobre, de pais que não poderiam me ajudar, como que eu iria conseguir entrar numa universidade pública, né, federal ou estadual, onde a concorrência é tão alta com outros alunos que muitas vezes tiveram a oportunidade de ir em melhores escolas, em melhores colégios, estar, de forma geral, mais preparado para então ter o exame de vestibular. Como? Somado a isso, eu tive que começar a trabalhar bastante cedo. Naquela época ainda era permitido que as crianças trabalhassem. Então, com 12 anos, eu começo a trabalhar formalmente, com carteira assinada. Então, já não bastasse todas essas dificuldades, eu ainda tinha que dividir o meu dia entre o trabalho e a escola. Mas nada disso foi suficiente para impedir de correr atrás do meu sonho, de ir em busca daquilo que eu desejava, que era entrar nessa tão sonhada universidade. E aí eu me perguntei, o que fazer agora? Então, naquela época, eu encontrei um colega, ele tinha estudado na única escola particular da cidade, de Nova Chavantina, e ele se ofereceu a vender todas as apostilas do Objetivo para mim. E naquela época eu topei, eu comprei. Então, eu passei a estudar sozinho dentro do meu quarto. Eu coloquei uma lâmpada branca para que ficasse mais fácil para os meus olhos. E então, todos os dias, eu passei a estudar sempre que possível. Aos finais de semana, quando a aula terminava e eu voltava do colégio, às vezes eu estudava até mais tarde. Tudo isso para tentar concretizar e realizar o sonho intenso que eu nutria já há bastante tempo de ingressar na universidade pública. Então, para atingir o meu sonho de ingressar na universidade pública, não foi uma tarefa fácil. O vestibular, quando eu prestei, a concorrência foi de 20 candidatos para uma vaga. O sonho que eu tanto almejava era o curso de farmácia.
E não existia esse curso, obviamente, na cidade de Nova Chavantina. Normalmente, cidades do interior tendem a ter uma infraestrutura educacional um pouquinho menor, não tem cursos, digamos assim, mais elaborados, né? E não era diferente em Nova Chavantina. Então, eu tive que ir para a cidade mais próxima, chamada Barra do Garças, fica a 150 quilômetros, então, da minha cidade, digamos assim, mãe, onde eu cresci, né? E ali eu tive que enfrentar, né, essa concorrência para daí conseguir realizar o meu sonho. Muito bem, chegou o dia do vestibular, eu fiz o vestibular e até para eu saber o resultado era algo extremamente complicado. Porque eu teria que me deslocar de Nova Chavantina e ir até Barra. Então eu resolvi pegar o telefone e veja vocês que eu estava com medo do resultado. Eu lembro, eu trabalhava na farmácia e o meu colega que trabalhou comigo falou, liga. Eu falei, eu acho que eu nem vou ligar porque eu acho que eu não passei. Como que eu vou passar concorrendo com tanta gente boa, tantos alunos da rede privada, que faziam escola particular e que tinham oportunidades melhores que a minha? Eu olhava para mim e eu falava, olha, não vai ser possível. E mesmo assim ele insistiu, ele falou, vai lá, liga, não custa nada. Se passou, bem, se não passou, bem também. E eu segui o conselho dele, peguei o telefone, dali da farmácia mesmo, onde eu trabalhava, e liguei para a Universidade Federal do Mato Grosso, lá de Barra do Garças. A moça que me atendeu, eu a conheço hoje, chama-se Dalva. Ela então pegou o telefone e eu falei, dona Dalva, eu sou uma pessoa que prestou o vestibular, sou aluno aqui de Nova Chavantina e eu gostaria de saber o resultado. A dona Dalva olhou para mim, ela disse, olha, eu não posso divulgar o resultado, porque se caso nós dermos uma notícia errada do resultado, a universidade pode sofrer algum tipo de processo. Então é proibido para nós, funcionários, divulgarmos o resultado. No entanto, eu tenho a lista dos aprovados e eu poderia mandar aí para a rádio de Nova Chavantina para eles divulgarem. E eu tenho um irmão que mora aí, trabalha em uma escola. Então, eu vou pedir para que ele receba, então, essa lista e divulgue aí na cidade. Eu falei, excelente. Eu falei, então, a senhora pode mandar que, inclusive, eu vou ajudar a divulgar, porque eu não tinha sido o único aluno a prestar a prova. Outros alunos também tinham prestado a prova lá da cidade, né? Tinham prestado a prova para o mesmo curso. E então, naquele momento, eu falei, dona Dalva, mas já que a senhora vai mandar a lista, pelo menos diminua a minha ansiedade. Teria como, pelo menos, a senhora olhar na lista e ver se meu nome consta na sua lista? E ela falou, então tá bem, mas só porque eu vou mandar já a lista, eu posso falar para você. Ela perguntou meu nome, eu falei o meu nome completo e ela falou assim, você foi aprovado. Na hora eu parei um pouquinho e eu falei assim, dona Dalva, não brinca comigo. Isso é muito importante para mim. E, de novo, ela falou, seu nome está na lista dos aprovados. Então, ela me passou o número da inscrição só para eu conferir. E eu saí como um doido para minha casa para tentar ver os números. No entanto, eu já tinha dado as minhas provas do vestibular para um colega que queria e pediu para estudar. Então, eu tive que correr até ele. Cheguei até ele, ele já tinha passado para outra amiga. De lá, então, eu saí correndo para a casa da outra amiga. E lá eu cheguei, eu pedi, olha, teria como você me mostrar pelo menos a prova, só para eu conferir o meu número de inscrição? E na hora que eu olhei, era exatamente o número que a dona Dalva tinha me passado. Então, não tinha chance de ser outro Fernando com um nome exatamente igual ao meu. Então, ali foi uma imensa alegria. Nesse momento, eu só retornei para minha casa e fui chorar, comemorar, e com os meus pais, meus irmãos, os amigos que compareceram, porque nesse momento começava então o primeiro passo
que eu considero extremamente importante na minha trajetória. Muito bem, depois de entrar na universidade, eu percebi que o passar no vestibular era simplesmente o primeiro passo, era o começo, porque novos desafios apareceram, tá? Então, para um jovem que é de família pobre, vem o outro desafio extremo, que é como me sustentar durante o período em que eu estiver estudando. E o meu curso, ele era integral, ou seja, eu tinha que estudar período da manhã, o período da tarde, né? Então, isso me impossibilitava de arrumar qualquer tipo de trabalho. Então, eu passei a depender completamente da ajuda da minha família. Era bastante limitado, mas ainda assim, eu me sinto até hoje um felizardo de, mesmo sendo bastante difícil, passar por momentos bastante complicados, a minha família ainda assim conseguiu me ajudar com amor, com dedicação, da maneira como eles puderam. E por inúmeras vezes, durante esse período, eu pude sentir aquilo que eu acredito, que é o amor de Deus nas nossas vidas. Então eu vou compartilhar com vocês uma história pessoal. Depois, no final, eu explico o porquê, mas é onde eu senti a presença e a mão de Deus cuidando de mim, porque foi de uma parte dessas em que eu estava em bastante dificuldade e que eu precisava de ajuda. Então, como eu disse para vocês, para evitar ter que pagar ônibus, transporte, normalmente eu ia para a faculdade da manhã e eu só voltava para casa à noite. Então, dessa forma, eu podia economizar no ônibus, né? Não ter que pagar a ida e a volta. E chegou um final de semana onde praticamente eu não tinha dinheiro para passar o final de semana. Durante o meio de semana, eu almoçava na cantina da universidade, que tinha uma senhora chamada Dona Ana. Infelizmente, a Dona Ana faleceu há poucos anos atrás, mas que foi uma mãe para mim durante aquele período. Então, durante a semana, a Dona Ana anotava o fiado, né? E eu podia, então, almoçar na cantina da Dona Ana. No entanto, aos finais de semana, é que o bicho se pegava, né? Complicava, porque ali, agora, eu precisava, então, ter o dinheiro para poder ir em um local onde fazia comida, né? E pagar a minha comida. Chegou um final de semana onde eu tinha, ao todo, pouco mais de R$6. E naquela época, em Barra do Garças, o famoso PF, prato feito, era bastante barato, era em torno de R$1,50. Então, eu mais ou menos calculei na sexta-feira à noite, olha, vai ser meio apertadinho ali, né? Só o almoço e a janta, no sábado, no domingo, mas vai dar para passar. No sábado, eu tinha combinado com uns amigos meus a jogar xadrez. Eu sempre gostei de jogar xadrez quando jovem, até hoje ainda gosto bastante, de ir na casa deles à noite para jogar xadrez. Só que no sábado era o dia que eu acordava bem cedinho, em torno das 6 da manhã, para poder lavar minha própria roupa. Eu não tinha máquina de lavar, eu morava dentro de um quartinho bastante pequeno, era telha Eternite, e para quem conhece o sol do Mato Grosso, sabe ou imagina o quão quente ficava dentro desse quartinho, né? E não tinha máquina para eu lavar minha roupa. Então, o local, o tanque onde eu lavava, esfregava minha roupa, não tinha cobertura também. Então, ficava aberto, né? E o sol, quanto mais tarde eu deixasse, o sol ardia bastante. Então, eu acordava bem cedinho para poder lavar minha roupa. E naquele sábado em específico,
eu amanheci com a garganta bastante ruim, parecendo que eu ia ficar doente, né? A garganta raspando e com pouco dinheiro. E à medida que eu fui lavando minha roupa, quando dava ali para umas 10 da manhã, eu terminava, aí eu ia lá, lavava o meu quartinho, então eu terminava já em torno de umas 11, 11 e pouca, era horário de eu já tomar meu banho e procurar um lugar para almoçar. E assim foi aquele sábado. No entanto, ali eu já vi que o meu corpo já não estava muito bem, estava cada vez mais ficando mole, e eu estava adoecendo. Então, no que eu almocei, eu gastei em torno de R$ 1,50, sobrou ali uns R$ 4,50, R$ 5, mais ou menos. E quando chegou a tardezinha, o horário de eu ir para a casa dos meus amigos, eu já estava com o corpo bastante ruim. Só que por ter trabalhado em farmácia desde os 12 anos de idade, né, que foi o primeiro emprego que eu mencionei, só parei para poder ir para a faculdade já aos 19 anos, então eu sabia de alguns medicamentos. Então eu passei numa farmácia, comprei um medicamento para minha garganta e ali mesmo na farmácia eu tomei e continuei para a casa dos meus amigos. Lá a gente jogou xadrez, só que eu estava com um dilema super importante. Aquele medicamento tinha me custado cerca de 2 e pouco. Então, os R$5, imagine vocês, ou R$4,50, ele tinha caído aí para 3 ou 2 e pouquinho, não dava nem 3. Tá? Agora eu não me lembro de cabeça, assim, certinho, mas não dava R$3. Não daria mais 2 refeições. E aí, numa altura do jogo de xadrez, os colegas falaram, que tal se a gente comer agora um sanduíche? E aí eu fui bem sincero para eles. Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro do sanduíche. Aí eles falaram, não, fica tranquilo, a gente paga e depois quando seu pai mandar algum dinheiro, quando você receber algum, você me paga de volta. Eu falei, opa, então ótimo. Então ali eu já salvei o sábado à noite, né? Então eu pude jantar, né, o sanduíche no sábado à noite. E aí terminei de jogar o jogo, um amigo meu ainda ofereceu um Tilenol, porque ele era alérgico e eu não tinha Tilenol, e eu estava começando a ficar febril. Eu tomei esse Tilenol e peguei os outros comprimidos que ele me deu e levei, então, para minha casa. Só que no domingo eu sabia que eu tinha um dilema importante para enfrentar. Ou eu almoçava, ou eu jantava. O dinheiro que eu tinha não dava para eu fazer as 2 refeições. Eu tinha que fazer uma escolha, tá? E naquele momento à noite, no sábado, eu sentei na minha cama, eu fechei os meus olhos, e eu resolvi falar com Deus. E eu falei, Senhor, não me deixe passar fome. Desculpa, mas isso ainda me emociona até hoje. É a única coisa que eu vou pedir para o Senhor é para não deixar eu passar fome. E se possível, cuida da minha garganta, porque ela não está boa. E assim foi dito. No outro dia de manhã eu levantei, a garganta já estava um pouco melhor, eu não sentia mais ela raspando, mas ainda assim eu tinha aquele dilema importante para enfrentar. O que eu faço? Eu janto ou eu almoço? Se eu almoçar, vai chegar lá à noite e eu vou estar com fome. Ficar o dia inteiro sem comer e comer à noite, então assim, era difícil. E aí eu tive uma ideia, eu falei, quer saber? Eu vou lá na padaria e vou comprar esse tudo de pão, porque eu vou comer pão o dia inteiro. E foi o que eu fiz, eu comprei pão. E não senti fome durante o dia. Eu comi pão no almoço, eu comi meu pão na janta, né? E graças a Deus que eu ainda tinha um pão para comer. Os momentos que eu conversava com minha mãe, naquela época o celular não era popular, estava começando a surgir o celular, não tinha o smartphone de hoje, né? Então eu falava com minha mãe todos os domingos à noite. A gente tinha uns cartões que a gente colocava no orelhão e tinha crédito nesses cartões. Os créditos iam caindo à medida que você
ia falando ao telefone. E era assim que eu conversava todo final de semana com minha mãe. E aí, conversa de mãe e filho, normal, e eu não gostava de deixar minha mãe preocupada. Então, essa história que eu estou contando para vocês, eu não disse ela para minha mãe. Eu não falei que eu estava tão precisado de dinheiro a ponto de que praticamente eu estava praticamente já chegando ali ao ponto de não ter dinheiro para comer, né? E a única coisa que eu falei para ela foi: mãe, por favor, dê um recado para o meu pai, se possível, mandar algum dinheiro, porque o meu acabou completamente. Aí ela falou: eu vou ligar para ele. Eles são separados, os meus pais. Então ela ficou de ligar para o meu pai e pedir para ele dar o recado que eu tinha mandado. E ali assim, então, terminou a nossa conversa. Na segunda-feira, eu podia contar com a cantina da Dona Ana para eu poder almoçar, mesmo sem dinheiro algum. E ao chegar segunda de manhã, eu fui para a faculdade, como fazia, né, todos os dias da semana. E na hora do almoço, né, no intervalo, as aulas terminavam perto de meio-dia e recomeçavam às 2h da tarde. Naquele dia eu falei: eu vou voltar então para o centro da cidade para ir até o banco e ver então se meu pai depositou algum dinheiro. Muito bem, ao retornar e chegar ao banco, eu vi que ali tinha um dinheiro na minha conta e era bem mais do que eu esperava. Eu falei assim: uau, meu pai já deve ter mandado até o dinheiro de eu pagar o aluguel. Então eu já peguei aquele dinheiro, fui na cantina da Dona Ana, eu sempre a pagava em primeiro lugar, paguei a Dona Ana, paguei então o meu aluguel e fiquei super feliz, né? Falei: uau, meu pai mandou bastante dinheiro, que bom. Quando chegou na quinta-feira daquela mesma semana, eu precisei ligar para minha mãe e eu não me lembro exatamente qual foi o motivo. E ao conversar um pouco com a minha mãe, ao final da conversa, ela vira para mim e fala: olha, o seu pai veio aqui hoje e ele disse que passou o dinheiro para você agora à tarde, na quinta-feira à tarde. E aí eu estranhei, eu falei: mãe, hoje? Ela falou hoje. Eu falei: então algo está errado, porque segunda eu fui no banco e já tinha dinheiro. Como assim ele depositou hoje, na quinta-feira? Aí minha mãe virou para mim e falou: Nando, isso aí é uma outra história. Uma pessoa ligou aqui para mim e disse que tinha depositado esse dinheiro para você e que se você quisesse saber a razão para você ligar para ela. E eu, sem entender nada daquilo, eu peguei, então, terminei a conversa com a minha mãe e liguei para essa pessoa que é conhecida. E falei: olha, o que está acontecendo? Tinha um dinheiro na minha conta e eu conversei agora com a minha mãe e ela disse que foi você que depositou. O que é isso? Essa pessoa simplesmente vira para mim e falou: Deus falou comigo que eu precisava te passar esse dinheiro. Eu falei: olha, mas como assim? Eu não posso aceitar. Ele falou assim: você não está entendendo. Não é com você, é comigo e Deus. Então, naquele momento, desculpe de novo, mas me emociona profundamente. Eu desligo o telefone e aí eu começo a chorar. Porque nem a minha mãe sabia o que eu tinha passado aquele final de semana. Ninguém sabia. Nem a minha namorada, que hoje é minha esposa, nem meus amigos com quem eu joguei xadrez, nem a Dona Ana da cantina. Ninguém sabia o que eu tinha passado aquele final de semana. A única pessoa que sabia foi Deus, quando eu orei para Ele e falei com Ele no sábado à noite. E eu pedi: Pai, não me deixa passar fome. E aí, a única coisa que essa pessoa falou para mim é o seguinte: a partir de hoje, todos os meses, eu vou depositar essa quantia na sua conta. E esse é um compromisso meu com Deus. Eu só te peço uma única coisa:
quando você tiver a oportunidade, faça o mesmo por alguém. Então, essa experiência na minha vida, eu pude sentir de maneira tão presente, tão sublime, o amor de Deus na minha vida. Era quase que possível ouvir falando assim, olha, você tem um sonho e eu tô com você. Você vai conseguir, eu vou te ajudar. É difícil, as pedras no caminho, elas aparecem. Os obstáculos, as tempestades, mas tem alguém que zela por nós e que olha por nós. E comigo foi assim. Eu poderia descrever aqui vários outros episódios que aconteceram comigo e que tanto me emocionam ao longo da minha trajetória. Mas por questão do tempo, eu vou me conter, então, por aqui, com esse episódio. E então, depois de vencido diversos obstáculos, então eu me graduei em farmácia como farmacêutico e durante a minha graduação, ali foi despertando outro sonho, que era o sonho de continuar os meus estudos, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Durante a graduação eu já estava fazendo o que nós chamamos de iniciação científica, que é quando você começa já desde a faculdade a desenvolver alguns pequenos projetos de pesquisa. E então ali começava a nascer um outro sonho, o de fazer a pós-graduação. E durante o meu período na universidade, então, ingressou uma professora que vinha de São Paulo. E essa professora, foi com ela que eu fiz a iniciação, chama Flávia Davi, e ela sempre falava da ex-orientadora dela, e quando ela falava, os olhos brilhavam, de tão amoroso que era aquele relacionamento entre ela e a ex-orientadora. Falava, olha, ela é uma pessoa magnífica. E aquilo foi me encantando, né? Cada vez mais eu queria fazer o mestrado. Só que as minhas condições continuavam basicamente as mesmas. Ainda bastante difíceis, né? E agora com um desafio talvez a mais. Como ir fazer pós-graduação, morar em São Paulo, porque essa orientadora dela era da USP de São Paulo. Então, como fazer isso? Mas, novamente, nós encaramos o desafio, estudei bastante com afinco e falei, vamos lá prestar a prova, tá? Deus mandou aí novas providências de novo para que eu conseguisse ir lá, porque nem o dinheiro da passagem eu tinha. E eu não vou contar a história toda para não me alongar mais, mas é outro episódio que eu pude sentir o amor dele na minha vida. E aí eu chego lá, faço a prova, e então nós fomos aprovados, eu e outra colega que fizemos a prova juntos. Então agora eu vou para São Paulo fazer a minha pós-graduação, o mestrado. Então imagine vocês que chegando em São Paulo, eu saía então de uma cidadezinha com um pouquinho mais de 20 mil habitantes e agora eu chego em São Paulo, onde todo aquele complexo, aquela conurbe, tem cerca de 20 milhões de pessoas. Aquilo era assustador no início, né? Principalmente para quem foi criado sempre no interior, como eu, foi o meu caso. Então eu fiz o meu mestrado. No final já do meu mestrado, próximo de defender, a minha orientadora ela estava indo para o que nós chamamos de um sabático, para os Estados Unidos. E ela tinha já, quando eu cheguei no mestrado, falado assim, olha, eu tenho vontade de levar estudantes comigo. Vá pensando se você tem vontade de ir
ou não. Ah, naquele momento meus olhinhos brilharam novamente, porque era um sonho. Imagina, eu nunca tinha sequer imaginado a sair fora do país, poder estudar em outro país. Eu falei, eu topo na hora, professora. Então, terminando o mestrado, eu fiz o ingresso no doutorado. Então, a gente foi para os Estados Unidos. Eu fiquei 4 anos e 4 meses lá. Nessa altura, eu já estava casado. E praticamente todo o meu doutorado, a parte experimental, foi feita lá. Tá? Foi feito no estado da Geórgia, numa cidadezinha chamada Augusta. Fica em torno de 150 milhas, aqui para nós uns 230 quilômetros, distantes da capital, que é Atlanta. Atlanta é aquela que teve os Jogos Olímpicos, né, de 1996. Então, eu fiquei 4 anos ali trabalhando e para mim foi um sonho que eu jamais sequer tinha imaginado. E quando a gente trabalha com ciência, frequentemente a gente precisa ir para congressos, a gente precisa apresentar os nossos resultados. E eu fui em inúmeros congressos, eu dei palestra, dar palestra em outra língua, em inglês. Aquele inglês que eu tinha aula no 2º grau, que a professora falava assim, olha, estuda, é importante. E eu falava assim, mas professora, na minha realidade, eu nunca vou usar isso aqui, eu nunca vou sair daqui, para que estudar inglês? E naquele momento que eu me vi ali, em outro país, como me ajudou aquelas aulas de inglês. Como elas me ajudaram. E pude conhecer outros países, que fui apresentar os meus resultados na Itália, na Bélgica, Inglaterra e por aí vai. E já no final do meu doutorado, então, eu me apliquei para uma bolsa aqui no Brasil, porque eu queria retornar para o Brasil, chamada de Jovem Pesquisador. E essa bolsa foi aprovada, então eu volto para o Brasil, defendo o meu doutorado e inicio, então, o meu pós-doutoramento aqui na USP de Ribeirão Preto, aqui na Faculdade de Medicina, onde eu estou atualmente. E quando foi em 2013, surgiu então uma vaga para docente, professor, no departamento onde eu estava fazendo o meu pós-doutorado. Então eu resolvi me inscrever e me aplicar para essa vaga. Então, à medida que surgiu essa vaga no departamento, uma coisa que já vinha permeando na minha cabeça há muito tempo, será que eu sou capaz? Como aquele menino que saiu lá do interior do Mato Grosso, ser professor na USP, soa um tanto quanto impossível para mim. Era o que eu me dizia. Levou bastante tempo até eu conseguir aceitar de que eu poderia tentar, pelo menos. E aí eu me inscrevi e falei, seja o que Deus quiser. Ele que comanda todas as coisas e até aqui é Ele que tem feito tudo por mim. Óbvio, você tem que se dedicar, nada cai do céu de graça. E eu não sei, talvez vocês não saibam, mas o processo de contratação docente em universidade ele é bastante rigoroso. Então, aqui é uma banca constituída por 5 professores. Vem professores não só aqui da USP, vem professor de fora, de outras universidades. Então, na minha banca tinha um professor da Unesp, de Botucatu, tinha uma professora da Unifesp, da Paulista, de São Paulo. Tinha professores daqui também. Geralmente eles são especialistas na área onde você está prestando. Você tem que escrever um memorial que você retrata toda a sua carreira desde o início,
e esse memorial ele vai ser arguido, a banca vai te questionar, você tem que ter um bom currículo para poder concorrer, e a banca faz uma sabatina bastante intensa. E novamente ali eram 19 candidatos para apenas uma vaga. Então eu apresentei o meu memorial, defendi o memorial, defendi o meu projeto de pesquisa. Naquele momento você tem que apresentar um projeto de pesquisa também. E você tem que dar uma aula didática de um tópico, de farmacologia no caso, que é a área específica para a qual eu prestei, e você sorteia esse tópico 24 horas antes. Então eu sorteio o tópico, conta-se 24 horas e aí eu tenho que ir lá dar uma aula como se eu estivesse dando para uma turma de graduação da faculdade. E novamente foi um processo onde é bastante estressante, é difícil, emocionalmente, né? O empenho que você coloca ali é enorme. E eu coloquei de novo nas mãos de Deus. Falei, Senhor, até aqui o Senhor me trouxe. Eu só estou aqui por sua causa, então faça a sua vontade. E eu fui lá e dei aquilo que eu achava que era o meu melhor, né? Felizmente eu fui aprovado, a banca me aprovou por unanimidade. Isso significa que os 5 membros da banca me escolheram como candidato. Pode acontecer de, às vezes, um membro da banca escolher outro candidato, e aí o candidato que é aprovado é aquele que tiver mais indicações. Então, são 5 membros. Se 3 membros te indicarem, você é o que passa, digamos assim, no concurso. E no meu caso foi por unanimidade. Todos os membros da banca me indicaram. E no dia do resultado, eu acordei bem cedinho. Minha esposa acordava às 5 da manhã para poder ir para o trabalho. E eu acordei junto com ela e eu falei, olha, eu não vou lá na universidade ver o resultado. Ela falou, por quê? Eu falei, porque algo está dizendo que acho que não passei. Acho que não é para mim. Eu ainda estava duvidando de mim. E ela falou, vai, se anima, toma um banho, vai. Eu falei, não, eu não vou. E eu fiquei em casa. A divulgação ia ser na quinta-feira, no dia 4 de abril, às 9 da manhã. E eu não fui. Quando foi 9 horas e 5 minutos, o meu celular tocou. E aí era uma colega que trabalhava no laboratório, ela era uma mestranda, ela falou, alô, Fernando? Eu falei, oi. Ela falou, Fernando, eu vou passar para a professora Rita, que foi a minha orientadora. E aí eu imaginei, eu devo ter reprovado mesmo, porque ninguém quer dar má notícia. Então, a minha orientadora então pegou o telefone, na hora que ela falou, não sei o que lá, passou, o telefone falhou. E eu não sabia se era você passou ou você não passou. Eu só escutei o passou. Poderia ser não passou ou passou. E aí eu falei, oi, eu não estou te entendendo. E aí ela tentou repetir. E aí eu já senti que ela estava com a voz trêmula e chorando. E ela falou, Fernando, você foi aprovado por unanimidade. E aí é outro momento muito emocionante, porque foi um sonho também construído ali. E aí eu começo a chorar. Eu choro pela minha família, pelos meus avós que trabalharam na lavoura. Meu avô materno, ele faleceu depois de tanto trabalhar na lavoura. Depois de um dia de serviço, ele sofreu um AVC. O meu avô paterno trabalhou no garimpo, em serviço muito pesado. As minhas avós, uma delas era analfabeta, não sabia ler e escrever. A minha avó paterna também, ela tinha que, para sustentar os meus
tios e tias e o meu pai. Ela tinha que lavar roupa para os outros. Então, naquele momento, tudo isso veio à minha memória. E era como se aquilo fosse a coroação para eles. Era como, eu sentia como se fosse um presente, está aqui, é para vocês, não é só para mim. Eu queria dividir aquela conquista, aquele pedacinho com cada um que teve comigo, que andou comigo na minha trajetória. Então, muito longe de ser uma conquista unicamente minha, aquilo foi uma conquista de uma família inteira. Então, depois de contar para vocês toda essa história, um pouco da minha trajetória, por que eu disse isso tudo? Por que eu abri aqui o meu coração, parte da minha vida, para vocês? Você, aluno aí do Centro de Ensino em Período Integral, Honestino Monteiro Guimarães. Eu não sei quais são os seus sonhos. Eu não sei quais são as suas dificuldades. Eu não sei o que você tem que enfrentar no dia a dia para poder estar aí estudando, para poder estar vendo esse vídeo. Eu não sei os seus desafios e os seus obstáculos. Mas uma coisa eu sei. Eu sei que se você fizer tudo com muito amor, com muita dedicação, eu sei que se você focar nos seus estudos, eu sei que se você não desistir dos seus sonhos, eu sei que você chega lá. Eu sei que é possível. Para mim foi possível. Para qualquer um é possível. Veja vocês que eu não estou dizendo aqui em nenhum momento que vai ser fácil. E eu deixei isso bem claro no meu vídeo, né? Não foi fácil. Eu tive que superar inúmeros obstáculos. Eu não estou prometendo para vocês facilidade. Estou prometendo que se você pegar com afinco nos seus estudos, foco e nunca desistir dos seus sonhos, que você consegue chegar lá sim. Eu confio em você. Você pode fazer isso. Veja que durante a minha trajetória, eu ouvi de inúmeras pessoas dizendo para mim, você não consegue. Para com isso. Desiste disso. Você é pobre. Você é de Nova Chavantina, praticamente um lugar onde só tem índio. Não onde que você vai conseguir fazer uma faculdade? Para quê? Desiste disso. Eu não falava nada. Eu não brigava. Eu não argumentava. Mas lá dentro do meu coração eu sentia que eu podia me esforçar e que de alguma forma eu ia chegar lá. Então, se você tem um sonho, não deixe ele morrer dentro de você. Lute com todas as suas forças, com todo amor, com toda dedicação, respeitando sempre ao próximo. Não deixe um minuto escorregar para aquele lado que parece ser tão fácil, mas que é tão errado. E aí eu posso te garantir que a vitória vai vir. E assim, se hoje eu acredito que a educação vale a pena, eu acho que a minha vida, o meu testemunho, é uma prova de que a educação vale a pena. A educação transforma vidas. Veja que eu não estou falando aqui de riqueza material. Eu não sou rico, longe disso. Mas hoje eu consigo ter uma vida muito digna. Alimentar os meus filhos, ter plano de saúde, acesso à saúde, acesso à educação. Tive oportunidade, como eu contei anteriormente,
de visitar outros países, de poder viajar. E tudo isso veio graças, em grande parte, óbvio, ao estudo. Então, para mim, estudar não só vale a pena. Estudar pode ser a sua única chance, pode ser uma transformação de vida. Então, era essa a mensagem que eu queria terminar com vocês aí do Centro Onestino Monteiro Guimarães. Existe um poema que foi dito por um ex-presidente americano chamado Theodore Roosevelt. Esse poema ele é mais comumente conhecido como O Homem na Arena. E ele diz mais ou menos assim, que o que conta não é o crítico que fala quantas vezes o homem tropeçou. O que conta é aquele que entrou na arena, é aquele que lutou. O que conta é o homem que está com o rosto desfigurado pelo suor, pelo sangue e pela poeira, que luta valorosamente. Não ao crítico que vai surgir e vai falar para você, não, você não consegue. Não. O que conta é entrar na arena e lutar. E que quando você ganha, você vai sentir o triunfo da vitória. Mas que se não ganhar, por um acaso, você não ganhar, mesmo assim, você ousou grandemente. Então a mensagem que eu deixo para vocês, aí de Itaberaí, não importa o quão pequena é a sua cidade, não importa o quão pobre é a sua escola ou a sua vida, lute, ouse grandemente, entre na arena. É a você e é para você que entrar na arena que conta. Um abraço a todos vocês e eu espero que esse vídeo possa ter sido útil e tocado o coração de pelo menos um. Se isso acontecer, eu já posso me considerar um homem feliz. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade e pela paciência de ouvir a minha história. Um abraço. Linda história de vida desse jovem. É isso mesmo, gente, jovem. Não se enganem por esses cabelos brancos dele, não. Ele é mais jovem do que eu. Quando ele entrou na faculdade, eu já estava. Eu lembro dele ali, eu sendo um veterano, ele um calouro. E o desejo que ele tinha em aprender, em estudar. Ele lutou e conseguiu atingir os seus objetivos. Então nós queremos agradecer do fundo do coração, professor Fernando, pela disposição de nos trazer essa palavra de ânimo à nossa comunidade escolar. A família Cepi Onestino Monteiro Guimarães. Não tem nem palavras para lhe agradecer. E agora eu trago uma mensagem para vocês, estudantes. O que temos a dizer é que apesar de todas essas dificuldades que estamos passando, não desista jamais dos sonhos de vocês. Vamos nos fortalecer a cada dia mais, tirar desses problemas que estamos enfrentando mais forças para continuarmos a nossa caminhada. Não desistam jamais. Lutem. Corram atrás desses sonhos de vocês. Não vamos deixar que o que está acontecendo no nosso mundo venha tosar esses sonhos. Abraços e em breve estaremos juntos novamente.